Bom, nesse vídeo, o que é que eu pretendo compartilhar por aqui? O meu relato pessoal, a minha experiência pessoal de ter preparado 40 pratos aqui nesse canal sobre preparo de massas frescas e recheadas. Então, eu comecei essa playlist lá no dia 20/11 de 2023. Deixa eu só dizer que hoje, que dia que é hoje que eu tô gravando esse vídeo aqui? Dia 6/4 de 2025. Ou seja, eu gravei essa playlist entre o dia 20/11 de 2023 e finalizei no dia 3 de março de 2025. 1 ano e 4 meses, né? E no total foram 40 preparos, foram 40 receitas. E hoje, então, vou compartilhar aqui não sobre cada uma das receitas, mas sobre a maioria delas. Vamos lá, o livro de receitas que eu utilizei foi do Senac, Preparo de Massas Frescas e Recheadas, que foi um curso que fiz lá nesse lugar em 2022, e aí resolvi replicar. Inclusive aqui nesse canal eu estou replicando as receitas de cursos que eu fiz no Senac. Eu quero aprender, colocar na prática. Se eu não fizer isso, eu jamais farei em outro lugar. Então, por que não fazer aqui no canal, né? E aí, essa playlist sobre preparo de massas frescas e recheadas e também dos molhos, né? Aqui no canal eu nomeei a playlist de preparo de massas artesanais ou massas frescas e molhos também. Então, eu fiquei algumas semanas tentando preparar a massa fresca com ovos, que é a massa mais básica, a mais elementar aí da preparo de massa, que vai basicamente trigo, ovos e água, né? Na verdade, qualquer massa fresca, de forma básica, é isso, é trigo, óleo, trigo, ovo e massa. E o meu padrão de preparo sempre foi 250 gramas de trigo ou 200 gramas de trigo para 2 ovos e um pouco de água se necessário. E aí fiz essas variações, né? Massa fresca com ovos. Eu fiz algumas variações disso. Então, às vezes eu utilizava o trigo 100% aquele do tipo 1 normal, depois eu fiz com semolina, que é um trigo um pouco mais, é um trigo específico para fazer massa mesmo. Depois disso também fiz massa fresca de espinafre, que é aquela massa para ficar, aquela massa verde, sabe? Consegui acertar, não precisei repetir. Depois eu fiz a massa fresca, a massa fresca de beterraba, que é aquela coloração da beterraba, né, bem vermelho. E eu tive que fazer isso pelo menos 2 vezes, porque eu não acertei na primeira. Eu não acertei na primeira porque eu não sabia que, naquele momento ainda, lá em 2023, lembrando que essa playlist eu fiquei 1 ano e 4 meses realizando esses preparos, então eu fui aprendendo. Eu posto aqui no canal com erro de qualquer maneira, sabe? Eu nunca excluo o vídeo se eu não acerto o preparo. E esse aqui foi um desses preparos que eu errei. Por quê? Porque eu fiz certinho ali o preparo da massa de beterraba, utilizei a quantidade certa de gramagem de beterraba assada, mais a farinha de trigo e os ovos. Só que quando eu fui cozinhar o macarrão, eu não sabia que a massa não podia ficar tanto tempo cozinhando. Eu me lembro que essa massa ficou cozinhando uns 30 minutos, aí perdeu toda a coloração. Então talvez esse tenha sido o preparo mais desastroso dessa playlist aqui no canal. E tem aqui no canal, eu não excluí esse vídeo, deixei ali para mostrar. E depois eu fiz de novo e acertei, né? Então, a questão dessas massas coloridas, tanto de espinafre como beterraba, aliás, como qualquer massa, não se deve cozinhar por tanto tempo assim, sabe? Porque senão ou ela fica extremamente cozida, estraga a massa, ou então, nesse caso, ela perde a cor. Que mais, então? Bom, avancei aí no preparo, depois eu fiz novamente a de beterraba, acertei. Também fiz a massa fresca integral, ou seja, o que é essa massa fresca integral? Bom, você já deve ter visto por aí que existe assim no mercado bolacha integral, ou então massa integral, dando aquela ideia de que isso é menos calórico, ou enfim, é mais saudável. E na verdade não é bem assim. Sempre que se diz massa integral, dificilmente essa massa tenha sido preparada 100% com farinha integral. Na maioria das vezes é uma mistura entre farinha refinada e farinha integral. Nesse caso aqui, onde que eu aprendi isso? Inclusive no curso, o professor dizia muito isso. Ó, quando vocês virem produtos que se dizem integrais, na verdade não é bem assim. Sempre é 50-50, ou seja, 50% integral, 50% farinha refinada comum. E esse caso aqui foi isso, massa fresca integral, olha só, 50% de farinha de trigo, semolina se quisesse, ou trigo comum, e farinha de trigo integral. Então fiz também esse preparo. E assim, ó, eu percebi que a farinha de trigo integral, por que é difícil você fazer um preparo com 100% de farinha integral? Porque é muito difícil de você sovar essa massa, fica muito duro, sabe? Depois disso eu fiz a massa fresca de açafrão e limão. Cara, assim, é uma das minhas massas favoritas, porque o gosto é muito bom mesmo, além da coloração, massa fresca de açafrão e limão. Por que do açafrão? Para deixar a massa bem amarela. E ela fica linda, cara, fica muito boa mesmo.
Depois eu fiz, bom, no mesmo preparo também a massa fresca de açafrão e limão, dele fica com aquele gostinho de limão muito bom. Foi uma receita desafiadora no começo, porque eu nunca tinha feito uma massa diferentona assim, né? Depois, o que eu fiz? Então, aqui eu acabei de fazer as massas. Não, eu continuei ainda fazendo, utilizando sempre a base. Até aqui eu fiz as massas, até esse momento, na gravação dos vídeos, eu fiz aquelas massas que realmente eram diferentes. Então, massa fresca integral, massa fresca de açafrão e limão, massa fresca com ovos, massa fresca de espinafre e beterraba. Aqui são as massas básicas. Daqui pra frente eu adotei uma dessas massas, que seria a minha massa base para todos os preparos. Então eu adotei a massa fresca com ovos, que é a mais simples de fazer e que que tem menos probabilidade de dar errado. Com base nisso, ou seja, na farinha de trigo, no trigo e na água, basicamente, eu utilizei e preparei nas demais receitas. Então eu precisava aprender como fazer rondelli. Eu usei a massa fresca com ovos, ou seja, trigo, ovo e um pouco de água. Aí preparei então primeiro o rondelli, né? Só ele, o rondelli sem levar em conta o recheio, que nesse caso seria ricota e linguiça blumenau, que eu deixaria mais adiante. Depois eu fiz o tortelli. O rondelli ele é redondinho, né? Aí depois eu fiz o tortelli, que é uma espécie de tortinha sem fazer o molho. E assim eu fui treinando massa a massa, sem focar no molho. A primeira parte dessa playlist, por isso que eu levei 1 ano e 4 meses, é somente as massas, eu não fiz os molhos, sabe? Depois eu fiz a lasanha, a massa de lasanha em si, que é aquele corte retangular também, sempre com a mesma receita básica de trigo, água e 2 ovos. Também fiz o nhoque, e olha só, esse do nhoque aqui tem uma sequência interessante, porque a receita que eu tenho é apenas de nhoque de batata doce. E eu, na verdade, gostei tanto de fazer o nhoque de batata doce, que é o melhor, mas eu quis explorar também outros tipos de nhoque. Então, de cabeça aqui, sem consultar nada, eu me lembro que eu fiz o nhoque de batata doce, fiz o nhoque de batata inglesa, eu fiz o nhoque de beterraba, agora eu não lembro se foi o nhoque de beterraba que eu fiz. Deixa eu ver se eu anotei aqui, peraí. Porque eu resolvi explorar... agora lembrei que eu fiz o nhoque de batata salsa. Cara, o nhoque de batata salsa foi muito bom, acho que é um dos melhores que eu já fiz aqui no canal. Fiz o nhoque também de... Eu tô sem a receita aqui, não consigo verificar, peraí. Nhoque de batata salsa, nhoque de mandioca também, e nhoque de abóbora cabotiá. Pelo que eu lembro agora, que eu não tenho anotado isso aqui, também não estou consultando o canal, né? Mas quando eu fiz esse primeiro nhoque, eu resolvi explorar para outros ingredientes. Então eu fiz o de mandioca, fiz o de batata salsa, que foi o melhor, o nhoque de batata doce, que é o clássico, de batata inglesa, e também o de abóbora cabotiá. Pelo que eu lembro, são esses. Eu acho que faltou o nhoque de cenoura, que eu poderia ter feito também, porque me disseram depois que fica muito bom. Beleza? Então... basicamente foi isso até este momento. Depois eu também fiz o tagliatelle, que na verdade também é um corte de macarrão, né? Junto com, assim como o pappardelle, que eu acabei fazendo também só o corte, eu já explico um pouco mais sobre isso. O talharim também. Também fiz a massa básica, só a massa básica ao alho e óleo, já coloquei esse molho, porque alho e óleo também é uma espécie de molho, né? Depois fiz o spatzel, que é uma massa tipicamente alemã, usando também os mesmos ingredientes da massa básica. E antes de entrar nos molhos, então veja, eu fiquei um bom tempo só fazendo massa. É importante destacar o seguinte, que as massas, esses nomes que a gente conhece das massas, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa anotada aqui, tá, abóbora, molho fungo, cabotiá, batata salsa, exatamente, e mandioca, tá. Esses nomes que a gente conhece, dos tipos de massa, isso refere-se apenas ao formato mesmo dela. Então, por exemplo, vou citar aqui, ó. Existe uma separação nessas massas que é a seguinte: massa longa, massa curta e massa recheada. Aqui no canal eu preparei tanto principalmente massa longa e massa recheada. Massa curta, eu acho que eu não fiz nenhum. Não, assim, artesanalmente eu não fiz nenhum. Massa longa, temos algumas. Por exemplo, espaguete, também não fiz nenhum, que é um cilíndrico. Tem o linguine, que é um achatado bem fininho, também não fiz. Existe o talharim, esse sim eu fiz diversas vezes aqui no canal, que ele tem a medida de 0,3 centímetros de largura. Então esse nome que se dá para o macarrão, por exemplo, talharim, é a sua largura.
tenho, que não é a altura do macarrão, tá bom? É a largura dele, 0,3. O fettuccine tem 0,5 centímetros, é um pouquinho mais largo. O tagliatelle tem 0,75, veja que ele vai ficando com a largura maior. O pappardelle tem 1,3 centímetros, então é um macarrãozão assim, sabe? Então é esses nomes que se dá, pappardelle, tagliatelle, fettuccine, talharim, espaguete, linguine, eles têm a ver, são massas, todas são massas longas, mas que têm a ver com a sua largura, principalmente. E geralmente o molho que combina com esse tipo de massa são aqueles molhos mais líquidos, aqueles molhos pouco espessos, eles tendem a combinar melhor. Depois disso, tratei das massas recheadas também ao longo do canal aqui, né? As massas curtas que combinam melhor com molho mais espesso, por exemplo, penne, rigatoni, fusilli, farfalle, entre outras massas curtas, eu não fiz nenhuma aqui no canal, que eu tenha preparado de forma artesanal. Né? As massas recheadas que existem são, quer dizer, existem muitas, mas, por exemplo, tortelli, capelletti, ravioli, essas são massas recheadas. E quais são as que eu fiz aqui no canal? Eu fiz o tortelli, que é uma tortinha, né? Bem bonita, inclusive, um jeito diferente de preparar. O próprio rondelli também não deixa de ser uma massa recheada, porque é uma espécie de cilindro recheado, muito bom, inclusive. Eu acho que foram só essas duas massas recheadas que eu fiz. A lasanha, não sei se poderia considerar. E é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma massa recheada que eu tenha feito. Não, são só essas mesmo. Beleza? Bom, feito isso, ou seja, tendo aprendido a fazer todas as massas que eu queria aprender a fazer, então eu comecei a focar nos molhos. E quais foram esses molhos que eu preparei ao longo de todo esse 1 ano e 4 meses depois de ter feito todas as massas, como já disse. Os molhos que eu fiz foram os seguintes. Primeiro, esse de açafrão e limão. Espera aí, deixa eu ver se esse aqui não é apenas a... Não, esse de açafrão e limão é porque já faz tempo também, eu acabo esquecendo. Primeiro, foi o recheio de ricota e linguiça blumenau, que eu usei no rondelli. Depois eu fiz um vídeo específico só sobre o molho de zucca, que depois eu juntei com tortelli. Eu fiz vários vídeos sobre molho bechamel. Depois também fiz vídeos sobre o molho bolonhesa, que na minha opinião é um dos melhores molhos, é o meu favorito, na verdade, é o molho bolonhesa. Eu usei isso tanto na lasanha como em outros preparos. Depois eu fiz um molho pesto. Depois eu fiz o molho carbonara, que eu tive que fazer 2 vezes até acertar. Na minha opinião, é o molho mais difícil de se fazer, tanto que tem um vídeo bem complexo que eu fiz aqui no canal. E depois eu também fiz o molho de mari, que envolve frutos do mar, né? Que depois eu misturei com pappardelle de mari. Também fiz um molho de alho poró e cogumelos, que é um dos mais saborosos que tem aqui no canal, sem sombra de dúvidas. Molho pomodoro também fiz. Molho alho e óleo. E também fiz o ragu de linguiça, que não deixa de ser uma espécie de molho. Depois disso tudo, desse processo de aprender a fazer as massas da mais básica à mais elaborada, depois fazer variações, tendo feito na sequência os molhos, finalmente juntei molho e massa. Foi aí que eu fiz os preparos completos. Ou seja, vou mencionar aqui, ó, rondelli de ricota e linguiça blumenau. Veja que a massa é o rondelli, beleza? Que é uma massa recheada. Juntei com o molho que é ricota, nesse caso o recheio, ricota e linguiça blumenau. Mas veja que antes eu tinha feito vídeos separados para eu saber como é que se faz. Então o meu processo de aprendizagem aqui no canal, ele sempre é por etapas, eu não tenho pressa, né? Por isso que essa playlist demorou tanto. Depois eu fiz o tortelli de zucca, ou seja, aprendi a fazer massa, aprendi a fazer tortelli, que é uma massa recheada, aprendi a fazer o molho de zucca e depois eu juntei isso tudo, ficou muito bom também. Depois fiz vamos ver aqui, a lasanha bolonhesa, ou seja, fiz a massa da lasanha, a massa básica, depois eu fiz a lasanha, depois fiz o molho bolonhesa, depois eu juntei tudo. Veja que é uma junção. Também fiz o nhoque, como já disse, né, de batata doce, de mandioquinha, de batata inglesa, de abóbora cabotiá. E depois disso eu juntei ao molho pesto, porque o nhoque geralmente ele cai bem com o molho pesto. A minha receita completa é com molho pesto. Então, fiz todos os tipos de nhoque que me veio à mente. Na época só me faltou fazer a de cenoura, porque eu esqueci, depois não tive mais vontade de fazer. Aí, na sequência, quando chegou a vez do molho, fiz o molho pesto e, por fim, juntei molho pesto com nhoque, que ficou simplesmente incrível. Também fiz o tagliatelle ao molho carbonara, ou seja, aprendi a fazer a massa básica, eu sempre repito isso. Depois aprendi a fazer o tagliatelle, depois aprendi a fazer o molho carbonara, cada um num vídeo. E, no fim disso tudo, juntei, né, lá no final da temporada, juntei tagliatelle ao molho carbonara. Pappardelle de mari, mesma lógica, aprendi a fazer o pappardelle. Esse eu não cheguei a gravar um vídeo específico sobre o pappardelle, porque ele só é uma massa larga. E depois juntei com os frutos do mar. Talharim também da mesma forma, integral, né? E fiz primeiro a massa básica, depois o talharim. Por fim, o molho de alho poró e cogumelo. Várias vezes eu fiz, inclusive a mãe chegou a fazer. Depois eu juntei, né?
talharim, que é a receita completa. Talharim ao molho de alho poró e cogumelos, beleza? Que mais? Vamos ver. Spatzel com ragu de linguiça. Então eu aprendi a fazer o spatzel, tem vídeos, tem mais de um vídeo aqui no canal, porque é difícil fazer essa massa. Depois eu fiz o ragu de linguiça, que é vamos dizer assim, o molho. E depois eu juntei, né, spatzel com ragu de linguiça. Massa ao alho e óleo também, da mesma forma. Fiz a massa básica primeiro, depois aprendi a fazer alho e óleo num outro preparo com macarrão cozido não artesanal e juntei massa ao alho e óleo. Bom, então esse vídeo aqui é apenas um relato desta minha playlist. Olha a situação da minha receita, do meu caderno de receitas. Eu sempre coloco no início dos meus cadernos assim, ó, inscrito, né, no YouTube. Início, 20/11/2023, fim, 3/3/2025, 1 ano e 4 meses, receitas, 40 preparos. Eu não sei se vai aparecer no vídeo, ó, espero que apareça, mas olha só. É bem legal isso aqui. Bem legal mesmo. Bom, estou muito satisfeito, aprendi a fazer tudo que eu queria, faltou só o nhoque de cenoura, né? Mas fora isso, eu aprendi muita coisa e super produtivo. Esta é a terceira playlist aqui no canal, para quem não está acompanhando. Então a primeira foi de cozinha básica, também levei bastante tempo. Depois foi a de preparo de pizzas em casa, né? E agora preparo de massas e molhos. A próxima é preparo de hambúrguer, que inclusive, ou hambúrgueres, eu não sei qual é o plural disso, vou aprender. E aí, no próximo vídeo, inclusive, farei um vídeo como esse aqui, mas apenas de introdução, pré-entrada no caderno de receitas. Esse vídeo estou gravando depois de já ter concluído todo o caderno, tá vendo? Agora o de hambúrguer faria a mesma coisa, mas antes de entrar nele propriamente dito, beleza? Eu fico por aqui, vou deixar aqui no final um compilado, onde eu juntei todos os vídeos que preparei, que já mencionei nesse vídeo de hoje, de preparo de massas e molhos, se você tiver interesse. Põe no 2x aí e acompanha tudo, valeu!